Sou servidor público, trabalho numa prefeitura e aqui na prefeitura dizem que o servidor com deficiência não tem direito à redução de jornada, mas só os servidores que tenham dependentes com deficiência. Pode isso? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Um dos maiores desafios da advocacia PCD, da advocacia das pessoas com deficiência, é esclarecer alguns órgãos da administração sobre a origem dos direitos das pessoas com deficiência. É muito comum que o servidor de uma prefeitura, de um órgão de Estado, de um órgão da administração indireta, uma autarquia, um conselho, venha a ter o seu direito à adaptação da jornada laboral negado, principalmente a redução de jornada, ao argumento de que eles não conhecem nenhuma previsão legal, de que a previsão legal que eles têm é diferenciada daquilo que diz as leis federais. Por exemplo, tem muita gente que vai pedir redução de jornada em muitos órgãos da administração pelo Brasil afora e obtém a seguinte resposta: olha, você é servidor com deficiência, está me pedindo redução de jornada, mas a nossa lei aqui, ou a nossa portaria, ou a nossa resolução, às vezes não é nem lei, é só um ato normativo, só concede esse direito para servidores que tenham dependentes com deficiência, filho com deficiência. Mas para você, se o próprio servidor ele tiver deficiência, não tem previsão legal e não tem lei que se aplique, então não tem o direito, percebe? Em alguns casos, é mais sui generis ainda. Tem alguns casos que vai falar em redução de jornada, o município ou o órgão da administração diz o seguinte: tá, você tem direito à redução de jornada porque você tem um filho autista, mas essa redução de jornada é só para o horário em que este filho estiver fazendo terapia. Só para o horário que ele estiver fazendo terapia. Não tem mais. Então a redução se limita a 1 ou 2 horas em que a criança ou o filho estiver fazendo terapia. Em alguns outros, só se admite filho com deficiência. Outros dependentes, como cônjuge, outro dependente econômico, às vezes a sogra, o enteado, não admite. Admite só filho. E aí, pode interpretar desse jeito? Cada um decidir como é que vai ser isso? Não pode, gente. Embora o STF, quando da resolução do tema 1097, que trata da redução de jornada, tenha mencionado e indexado a Lei 8.112 como parâmetro para que as pessoas, os outros entes da administração seguissem para conceder direitos, principalmente nos locais onde não havia nenhuma lei prevendo nada sobre isso, o STF o fez não porque a Lei 8.112 seja a fonte desse direito à redução de jornada. Não. A redação da Lei 8.112, no artigo 98, parágrafo 2º e 3º, é uma fórmula pronta que resolve o problema, mas não é a fonte do direito. A fonte do direito é a Convenção de Nova York, ratificada no Brasil com força de emenda constitucional. E a LBI, Lei 13.146 de 2015, que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Então, eu estou dizendo isso porque é muito comum você ter esses gestores, quando se deparam com um requerimento desse, dizendo: não, isso aí é do servidor federal, isso aí não se aplica aqui, nós temos uma norma diferente. Nós temos uma norma aqui que só é o horário de terapia. Gente, para que um servidor precisa de redução de jornada em razão de um dependente com deficiência? É porque quem tem deficiência precisa de suporte familiar. A hora da terapia é suporte terapêutico, é outra coisa. Não é só levar a terapia, não é esse o motivo pelo qual a pessoa precisa de redução de jornada para cuidar de um dependente com deficiência. A terapia também exige tempo, precisa ter um acompanhante, um responsável ali. Mas não é só isso. Tem muitas outras ações de suporte que os familiares devem àqueles seus dependentes que têm deficiência. E o município não pode limitar nem a redução de jornada às horas em que vai fazer terapia, até porque isso pode ser imprevisível. Você pode marcar uma terapia para um horário, o terapeuta marcar para outro. A pessoa, o dependente pode entrar em crise e não querer ir na terapia aquele dia. E é muito mais do que a hora de terapia, porque tem deslocamento, tem outras questões. E o direito que a Convenção de Nova York assegura e que a Lei 8.112, que é a lei do servidor público federal, o estatuto, o regime jurídico
do Servidor Público Federal consagra no artigo 98, é um direito, em primeiro lugar, do servidor. Do servidor, residualmente, é que chega no dependente do servidor. Então, como é que você vai dizer que só tem direito o dependente com deficiência e não o servidor? O servidor também tem. A diferença que eu vejo é que, no caso do servidor, quando é ele, pessoa com deficiência, ele tem que demonstrar a necessidade daquela adaptação que ele está pedindo. E já quando se trata do dependente com deficiência, embora muitos órgãos públicos aí, quando o servidor pede redução de jornada por causa de dependente, manda examinar o dependente. Eu entendo que não precisa provar a necessidade por exame do dependente. Basta saber que o dependente precisa de suporte, né? E esse suporte essa necessidade de suporte você pode demonstrar com documentos. Acredito que não precisa fazer análise de junta médica do serviço público para ver a necessidade daquele dependente do servidor com deficiência. Então, gente, já que a gente está aqui falando sobre a forma de alguns órgãos da administração interpretar o direito e fazer leis em sentido contrário daquilo que diz a Constituição, e eu digo daquilo que diz a Constituição porque esse direito previsto no artigo 98 da Lei 8.112 decorre da Convenção de Nova York, é um tratado que o Brasil assinou, e todos os tratados que o Brasil assina e que tratam de direitos humanos são ratificados no Congresso Nacional com um quórum qualificado como se fosse uma emenda constitucional. Então, se é tratado de direitos humanos, foi aprovado com quórum especial e qualificado, então é como se Constituição fosse. Então a lei local não pode dispor de maneira diferente. Já que a gente está nesse assunto, eu queria comentar com você que no estado de São Paulo, o governador Tarcísio fez um decreto limitando demais o direito a condições especiais de trabalho para os servidores com deficiência. Ele já prevê de antemão que esse grupo aqui vai ter só 25% de redução de jornada, esse aqui, se tiver 2 dependentes, aí pode ter 50%. Quem tem a jornada X não pode ter. Sabe, eu acho que isso fere uma questão muito importante. Além de ferir, né, as normas federais e a Constituição, fere um princípio que é muito importante, que é o princípio da individualização da deficiência. É porque senão você parte do suposto, se você de antemão já diz quanto é o máximo de redução de jornada que uma pessoa vai ter, porque ela tem deficiência, você parte da posição em que você já sabe quanto aquela pessoa com deficiência tem direito à redução de jornada, quanto ele precisa. Ora, se esse direito é exercido com a demonstração da necessidade, então, como é que eu posso saber de antemão qual é a necessidade? Né? O direito da pessoa com deficiência se insere no rol de direitos da diversidade, no rol dos assuntos de diversidade. Se é diversidade, é diverso, é variado. Então não dá para saber. Né? Você não sabe, às vezes você tem um autista que precisa de 30% de redução de jornada e tem um outro que precisa de 50%. Né? Às vezes a pessoa tem um filho de nível de suporte 1, autista, que exige mais suporte do que dois filhos. Aí vem o decreto do governador dizendo, só pode ter 50% de redução de jornada aquele que tem 2 dependentes com deficiência. Mas pode ser que tenha um que dê mais trabalho e exija mais suporte do que 2. Depende do caso, por isso que precisa individualizar a deficiência. Então, trocando em miúdo, gente, é claro que todos os entes da federação têm a sua competência legislativa e você pode organizar a forma como vai disponibilizar um direito. Mas você não pode limitar a eficácia do direito que é constitucionalmente previsto. Você não pode limitar. Você pode organizar de uma maneira diferente, como melhor lhe convier, desde que essa organização não venha a prejudicar ou inviabilizar o exercício do direito pelos seus titulares. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.